Fala Dev, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um episódio especial aqui. Trouxe dois grandes caras aqui que me ajudaram muito na minha carreira, me ensinaram pra caramba, ainda me ensinam, que é o Leandro Marcinhac e o Oliveira. Hoje a gente vai falar sobre Tech Lead. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre como é ser um Tech Lead, como é o dia a dia de um Tech Lead, como é gerir pessoas, gerir times de tecnologia e o que é esperado de um Tech Lead em um time de tecnologia hoje. E aí eu trouxe esses dois caras que foram meus Tech Leads, me ensinaram muito, me ensinam até hoje. O Leandro foi um Tech Lead na antiga empresa que eu trabalhava e o Oliveira é meu Tech Lead atual. E eu acho que eles vão agregar muito para nossa conversa hoje e vocês vão conseguir sair daqui com muitos insights. Basicamente, agora eu vou pedir para os dois se apresentar. Pode começar aí, Leandro, fala um pouquinho sobre você, para a galera te conhecer. Faz o seu jabá aí e pode falar. Bom, beleza, Matheus. Bom, primeiro então, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite do Matheus. Muito legal estar aqui e poder compartilhar com vocês. Espero realmente que as coisas que de repente eu falar ou explicar aqui ajudem vocês aí na decisão de carreira, entender um pouco melhor o cargo, essas coisas. Então, só um breve histórico aqui. Eu trabalho, na verdade, já há mais de 20 anos na área. Eu tenho 40 anos. Como muita gente, comecei aí pelo fato de que, poxa, eu tinha um computador e queria achar alguma coisa diferente para fazer. Comecei a programar na época, linguagens bem antigas aí, provavelmente vocês forem procurar numa biblioteca, vocês acham algum livro de Clipper, alguma coisa assim. Em voo solo também, né? Não tinha muita internet naquela época. E depois foi evoluindo, né? Até entrei numa faculdade, fiz uma faculdade, na verdade também não tive dinheiro para fazer a faculdade de tecnologia, precisei fazer uma faculdade, na verdade, em outra área, e no final das contas, usei a tecnologia para pagar essa faculdade. Quando eu terminei, fiquei ali num beco sem saída pensando, cara, e agora? Eu começo uma outra carreira, eu continuo nessa carreira, eu já tinha conhecido o mundo web, HTML, né? Comecei como front-end, conheci algumas linguagens de back, né? Como ASP clássico, PHP para trabalhar como back-end também. E, cara, foi exatamente isso. A gente foi evoluindo, entendendo um pouco melhor como que era o trabalho de programação e fomos ficando na área. A parte de tecnologia, assim, eu acho... parte de web eu sempre me encantei, eu acho muito importante, acho muito legal. E, cara, daí no final das contas, bem isso, eu senti a necessidade, fui fazer umas especializações na área de desenvolvimento de sistema web, em banco de dados, que é uma outra área também que eu gosto bastante. E tô trabalhando há algum tempo, assumi o cargo de Tech Leader, já vai fazer uns 6 anos que eu cheguei nessa cadeira. Cheguei na cadeira de Tech Leader e, poxa, é bem legal você ver que você treina outros programadores, você dá o caminho das pedras para ele. Claro, é uma cadeira, sendo bem sincero, um pouco difícil de sentar às vezes, tem bastante pressão, mas é legal você, poxa, tá comandando a equipe, você vendo o sistema evoluindo, você ter um poder mais de decisão até para que lado que o sistema vai. E é aqui que eu tô. Obrigado. Show demais. É bem bacana a sua experiência. Eu, particularmente, gosto bastante, acho muito massa. Tudo que você já passou de conhecimento para mim, eu acho que todo mundo vai sair daqui com bastante insight desse papo. 2 feras aqui, vai ser bem bacana. E agora, o Oliveira, pode falar um pouquinho sobre você aí. Acabou de entrar o Júnior aqui também, vai trocar uma ideia aqui com a gente. Outro cara fera pra caramba aí, que me ajudou muito na minha carreira até hoje. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho o Oliveira. Opa, e aí pessoal, Felipe Benítez, obrigado pelo convite. Também espero poder agregar um pouquinho aqui hoje. Eu tô no mercado há um pouco menos de tempo que o Leandro, mas também já numa caminhada mais longa. Eu tenho 31 anos hoje, comecei a trabalhar com 17 para 18, mas brinco com desenvolvimento desde os 15. E aí é realmente brincar, porque para mim era uma diversão assim, de fim de adolescência. Então sempre foi uma coisa que eu gostei bastante e sempre fui encantado com isso. Então ali com 17 eu comecei realmente a trabalhar como desenvolvedor, já direto no mercado, não passei por faculdade, né, para iniciar. Um pouco depois até entrei na Faculdade de Ciência da Computação, mas eu entrei bem assim,
pé na porta no mercado para entender como é que era real a vivência, né, e não só o lado acadêmico. Então, a primeira parte da minha carreira foi basicamente voltada a projetos, né, empresas de projetos, fábrica de softwares, enfim, sempre voltados mais à web. Então era realmente assim, entregar sites, entregar sistema, entregar uma alta rotatividade de coisas diferentes. E a partir de certo momento eu comecei a voltar a carreira um pouco mais para produto. Eu tive startup por um período e desde 2014 mais ou menos eu entrei mais na função de liderança de time, de uma forma um pouco acidental até, não foi um planejamento. Mas de lá para cá eu venho liderado times de tecnologia e visto produtos evoluírem, empresas, né, crescerem em volta desses produtos, e tem sido uma trajetória muito bacana, algo que eu realmente gosto muito de fazer. Eu estou na Rock Content, uma empresa super bacana também, onde a gente tem uma série de desafios bem interessantes e um time muito bacana de se trabalhar. Então tem sido uma jornada bem interessante, e é algo que tem me realizado bastante como profissional. Show demais, velho. Muito bom. Só gente com muita bagagem aqui hoje, hein? Hoje vai ser top. Agora vamos ouvir um pouquinho aí do Júnior. Fala, Júnior. Tranquilo? Se apresenta aí pra galera, o pessoal aí te conhecer, saber quem você é, o que você já fez. Conhecer um pouquinho mais de você. Opa, tudo bem, pessoal? Tranquilaço. Vamos lá, eu sou da parte do old school, né? Ou seja, acho que eu sou o mais velho da turma aqui, acredito eu, né? Bom, eu tenho praticamente quase que 15 anos na área de desenvolvimento de software, né? Sou sul-mato-grossense, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comecei na parte de diversão mesmo, e hoje eu assumo um cargo super importante na minha carreira, que é uma divisão de funcionalidade, digamos assim, uma divisão de obrigações, né? Sou CPO hoje da Wvetro, que é uma empresa que desenvolve software para a área da indústria, né? De automação de IoT, junto com a aplicação web, onde faz a gestão de toda a parte de venda e produção de produtos voltado para o vidro, né? Área de vidraçaria. Também sou CTO hoje da Canet, que é uma outra empresa na parte de consultoria e desenvolvimento de soluções proprietárias, digamos assim. Eu falo um pouco de old school porque hoje a Canet ela não é focada só em desenvolver software em cima de tecnologias já usuais, né? Ou seja, como frameworks que já existe no mercado. Hoje a gente fabrica produtos baseados em novas tecnologias. Né? E também faço parte do PagSeguro, hoje na parte de desenvolvimento ali como lead, né? Como tech. E estamos aí brincando um pouco com tecnologia até hoje. Show demais. Cara, então assim, basicamente o papo aqui hoje vai ser bem tranquilo, bem um bate-papo mesmo, pra gente passar um pouco do conhecimento e da experiência de vocês, pra quem tá entrando na nossa área hoje, pra quem tá tentando ver aí, migrar de área também pra tecnologia e conhecer um pouco mais sobre o que é ser um tech lead, o que faz um tech lead. No último episódio a gente falou um pouco sobre o desenvolvedor mobile, sobre as expectativas e o que um desenvolvedor mobile precisava saber ali para poder entrar na área e tudo mais. Foi um episódio bem bacana também, teve vários insights durante a discussão, foi muito massa e eu espero que esse daqui seja tão bom quanto. E eu acho que vai ser, acredito que vai ser. E basicamente eu separei algumas dúvidas do mercado em relação a tech lead, em relação ao cargo, à função de tech lead. E aí eu vou direcionar a pergunta e cada um dá a sua opinião e o que é o ser tech lead para vocês. E aí assim a gente tem visões diferentes, de perspectivas diferentes de um mesmo assunto, e isso é muito bom. Então, a primeira dúvida aí que eu mais encontrei nas minhas pesquisas foi: quais são as responsabilidades de um tech lead? O que um tech lead é responsável dentro do time? Qual é o papel dele ali dentro do time? E aí eu gostaria que o Oliveira começasse falando aí. Sinta-se à vontade aí, pode tocar o pau. Vamos lá. Eu acho que assim, o job description de tech lead ele vai variar bastante de acordo com o cenário, assim, né? A empresa em si, o time que você está inserido, como é o produto.
Mas hoje, basicamente, eu vejo como a responsabilidade ali do Tech Lead, tanto em cima da evolução do produto, né, que você está atuando, para entender realmente ali do lado da engenharia quais são os caminhos ali viáveis para que o produto atinja, né, o potencial esperado para aquele espaço de tempo, e sobre o time, né? Acho que a responsabilidade e o resultado do Tech Lead é muito sobre o time que ele está liderando, não necessariamente sobre um resultado que ele mesmo possa entregar, né, sozinho. Acho que é um cargo muito, muito colaborativo, assim, algo que seu resultado individual, de fato, não existe muito. É uma questão de o quão o time que você está liderando ali, né, gerindo, consegue atingir de resultados e como esse time consegue evoluir. Então acho que tendo dessa forma, assim, as responsabilidades. Essa visão é sensacional. É mais como se fosse um técnico ali, né, de um time de futebol, trazendo a analogia ali pro futebol, seria um técnico do time de futebol e não um jogador, né? Então, se o time ganha, ele ganha também. Se o time perde, ele perde também. Exatamente. Não tem como vencer jogo sozinho. Então, realmente, um papel onde você precisa conseguir fazer com que o time chegue em algum lugar e não necessariamente correr na frente, porque senão, né, os resultados necessariamente não vão chegar. Sensacional. Eu concordo com o Oliveira, ou seja, o Tech Lead não é só o cara que tem as suas próprias metas dentro de um time, né? Ou seja, a função de um Tech Lead, eu vejo, fazendo uma analogia bem simples, é o cara ali que orquestra uma turma de escola, digamos assim. Você está voltado para poder fazer a evolução, a compreensão e a vida social daquela turma mais agradável, né? Então, assim, se eu tenho um profissional num time lá que tem medo de montanha-russa, então esse cara vai ser o segundo a entrar no montanha-russa, porque ele vai ter uma referência do primeiro, só um exemplo, fazendo uma comparação. Ele vai ter o exemplo do primeiro, onde ele vai poder visualizar e entender como que funciona, como que entra e tudo mais. Aquele profissional que entrou em segundo, entrou em choque, esse cara vai ser o primeiro a ser acolhido, a receber conforto do apoio do time, para poder superar suas dificuldades cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? O Tech Lead é aquele cara que tem seu conhecimento técnico, que tem o seu conhecimento ali do processo da empresa, mas é tudo voltado ao quê? A uma orquestrando a evolução de um time como um todo, né? É isso aí, essa é a minha visão. Sensacional. Essa é a minha visão. Sensacional. Eu vejo dessa maneira, eu vejo que o Tech Lead, ele não é a estrela do time, mas é ele quem dá o caminho pra estrela brilhar, saca? Tipo, ele quem tira ali os obstáculos da frente do time pro time brilhar e não ele. E aí o time brilhando, consequentemente, ele brilha junto, né? Exatamente, o cara não é uma porteira, né? Ou seja, isso aí, ele não é uma porteira, ele tem que ser um parque de diversão, né? Você tá ali aberto pra todo mundo entrar com suas filosofias, suas crenças, com a sua habilidade diferente, e que todo esse conjunto de habilidade ali se transforme numa ferramenta única, né? Essa é a visão Tech Lead, no meu ponto de vista. Não, concordo super. Acho que é isso mesmo. E aí, agora vamos ouvir aí a opinião do Marcinhac. Marcinhac, qual que é a sua opinião sobre as responsabilidades de um Tech Lead? Bom, Matheus, eu acho que é bem voltado para isso. Eu acho que eu concordo ali com a visão. Eu acho que foi o Júnior que comentou. Perdão se foi você, Felipe. Mas acho que é a questão que muda bastante de empresa para empresa também. Então, por exemplo, eu sou Tech Leader aqui na Easy Carros. E na Easy Carros, um pouco mais do papel do Tech Leader é até mesmo isso também. Ele tem que estar um pouco mais dando o caminho técnico, né? Então, poxa, a gente dá muito mais o caminho técnico, dá o caminho das pedras, né? Tem que estar bastante tempo bem próximo do dev para conseguir chegar e atender a necessidade do produto, né? Então, poxa, dar o caminho das pedras para a gente conseguir. Mas eu gosto muito, sabe? Sendo bem sincero, eu gosto de atravessar essa fronteira. Acho que, pelo que eu entendi, o Felipe também é um pouco mais essa questão de, poxa, passar ali no lado de produto, colocar um bedelho ali, né? Dar uns pitacos, né? Vamos dizer assim, de explicar, de também entender qual que são as dores do cliente. Poxa, conseguir sugerir, né? Acho que é um trabalho criativo também, da gente conseguir passar e dar sugestões ali
até pra gente entender como que a gente vai encaixar essa nova peça no que a gente já desenvolveu aqui de tecnologia. Então eu vejo assim, a gente é um facilitador para os devs, temos muito essa responsabilidade de ser um facilitador para os devs, aquele cara para poder ajudar ele nas dúvidas, ou se não for até assim especificamente codando, que seja pelo menos dando o caminho das pedras ou indicando alguém para ele conversar. Até a gente teve esse caso aqui com você, né? Poxa, algumas coisas que eram um problema do front-end ali no mobile, cara, eu não conhecia tanto, mas eu conhecia quem conhecia. Eu acho que isso é legal também da experiência de ter uma boa rede de relacionamentos, né? Um bom network. E, cara, é exatamente isso. Eu acho que é deixar... Tem que ter um pouco ali a ideia de um capitão de navio, por um lado, né? Conseguir deixar no rumo certo, mas sem a necessidade de estar ali o tempo todo. Você vai fazendo pequenas correções, pequenos ajustes de rota e vai deixando a galera trabalhar, trazer sugestões. Você tem que estar muito aberto, né, com o time para aceitar sugestões do time, explicar os porquês, justificar. Eu acho que é uma ponte bem importante entre a área de produto e o time tech, né? Sempre com essa visão. Sensacional. O Tech Lead ali, ele é bem um intermediador ali, um negociador e facilitador do trabalho dos devs do time, né? Então ele tem que confiar no time que ele tem que confiar ali em todos os devs ali que tá dentro do time dele, delegar funções para eles e ter a certeza que o cara vai fazer aquilo da melhor maneira possível. E aí ele vem só limpando ali o caminho pro dev conseguir chegar no objetivo, né? E acho que é bem interessante esse conceito que você trouxe, Leandro, sobre o Tech Lead ser a ponte ali entre o time e produto, né? De fato, hoje tem sido cada vez mais comum, né, as empresas com área de produto e engenharia, né? E de fato, quanto mais a gente consegue fazer um trabalho de parceria mesmo entre os dois lados, né, mais claro fica o caminho para os dois lados também, mais claro fica como atingir os resultados. Então, hoje é uma coisa que eu faço muito, assim, e tenho gostado muito de fazer, que é uma relação muito estreita com o produto. Eu literalmente converso com o meu PM, eu não sei nem quantas horas por semana, porque a gente tem como uma prioridade mesmo, a gente está super alinhado e sugerindo para o outro e mostrando uma visão diferente para o outro para que a gente possa enriquecer, né, com informações dos dois lados esse debate. E tem sido muito legal, a gente tem conseguido resultados muito melhores do que se produto só definisse, engenharia só executasse, sabe? Então é algo que tem sido cada vez mais realidade, pelo que eu tenho visto, né? Essa ponte aí entre engenharia e produto é realmente algo que cabe muito ao Tech Lead fazer. Tenho isso hoje como uma das coisas de maior importância, assim, também dentro do dia a dia. Isso aí. E aí, a gente já entendeu quais são as responsabilidades ali de um Tech Lead. E agora, a dúvida que pesa um pouco mais ali é quais skills, na opinião de vocês, é necessário ali para uma pessoa ser um bom Tech Lead, ser um Tech Lead de valor ali pro time. Aí eu queria começar ouvindo a opinião do Marcinhac aí. Cara, então, eu acho que assim, aqui começa essa questão e eu acho que a pessoa tem que pensar muito nisso, até mesmo para entender o seu crescimento dentro da carreira, tá? Porque a maior parte das empresas hoje tem já usado muito essa questão. Poxa, vamos fazer carreira em Y, vamos fazer carreira em W. E às vezes a gente tem até uma má impressão, né? Ou a gente tem um conceito errado, que o único jeito de eu crescer meu salário é crescendo as cadeiras. E eu acho que é aí que a gente tem que tomar cuidado, que pode ser onde a gente vai acabar se dando mal um pouco. Eu acho que poxa, por exemplo, liderança. Liderança é uma coisa que você vai ter muito mais respeito da equipe, ou sei lá, você vai ter muito mais a lição da equipe quando for uma coisa mais conquistada. Sabe aquele fato assim, poxa, que é uma coisa que até acaba acontecendo muito com o sênior mesmo, né?
de você ser um pouco referência. Quando chega um problema, todo o pessoal fica esperando ou olha pra você pra entender qual que é a tua opinião antes de dar a opinião deles. Então eu acho que isso é legal, quando você consegue ter uma liderança que até é mais do que imposta pela empresa, é uma liderança conquistada pelo pessoal, junto à equipe. Porque quando você consegue ter isso, o trabalho do tech leader em si vai ser muito mais fácil. Então, se você é uma pessoa que você consegue expor bem suas ideias, você consegue falar bem, você escreve textos bons, né? Não podemos esquecer aqui, apesar que texto, sendo bem sincero, como eu tenho um pezinho no jornalismo, cara, é importante em todas essas áreas, se expressar pelo menos muito bem por texto. Então, cara, se você já tem essas qualidades que eu tô falando, que já é uns skills que, na minha opinião, serve para todo mundo, mas, por exemplo, aqui você vai ser mais acionado, poxa, você tem que conseguir entender. Uma hora você tá fazendo reuniões com heads, outra hora você tá fazendo reuniões com diretores de outras empresas, às vezes clientes, né, multinacional, tudo, e outra hora você tá fazendo, poxa, realmente teu bate-papo aqui com a equipe. Então, tem posturas, tem linguajar, tem forma de escrever, tudo isso é importante você dominar de certo modo para você entender quando você está trocando os meios. O que eu quero dizer? Uma conversa é tua dentro da tua casa com, poxa, sua namorada, seu namorado, o que for, as pessoas que estão ali, seus pais. E outra coisa é você, sei lá, num outro ambiente, no ambiente da escola, da faculdade, com os professores, com o diretor presente na sala ali, o diretor da escola, da faculdade. Então, acho que se assemelha muito a isso. E, bem isso, você tem uma grande mudança, que eu acho que é uma das partes até mais curiosas, que é você para um pouco de olhar para as coisas muito tech, né? Você tem que começar a aprender um pouco a cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas, cara, é um aprendizado sempre muito constante na tua vida. Porque, assim, nem sempre o jeito que você trata uma pessoa A vai ser o mesmo jeito que você vai tratar uma pessoa B. Cada um tem suas nuances, cara, cada um tem um jeito. Então, assim, você tem que conseguir dominar essa adaptividade, né? Você tem que se adaptar às pessoas com quem você tá falando, ao time. Você tem que... Tem uma cena também que eu acho que é sempre muito legal sobre liderança. É usado, na verdade, nos cursos, assim, normalmente. Eu já vi mais de uma vez em cursos, e não que eu vá trazer aqui a ideia de coach, assim, mas é uma cena do filme do Resgate do Soldado Ryan, que eu acho que marca muito bem isso, que é uma cena do Tom Hanks, quando os soldados dele que estão lá indo lá resgatar o Ryan estão questionando se o Tom Hanks concorda ou não com aquilo. E é legal, porque eu acho que ele mostra um pouco desse papel da liderança, apesar que eu acho que isso, por um lado, entra em choque, às vezes, um pouco com transparência, mas, assim, coisas que você tem que saber filtrar, né? O que você pode realmente compartilhar com a tua equipe e o que você não pode. Então, essa cena, pra quem não conhece, acho que o Matheus depois pode colocar o link aí também, alguma coisa assim. É uma cena muito legal, porque ela mostra isso. O Tom Hanks fala com os funcionários, pros soldados dele que tá tudo bem, tá tudo certo, pra deixar eles mais confortáveis na situação, e depois mostra os cortes dele falando com o general, né? Onde ele fala pro general, nem fodendo, eu vou lá. Perdão aí pelo francês. Nossa, eu não vou lá, eu não quero ir, eu vou levar meus soldados pra morte, eu sou contra, eu não quero fazer. Mas no final das contas, como um bom soldado, ele vai. Eu acho que isso mostra você começar a entender também muito gráfico, você tem que começar a ver números, você tem que entender a velocidade da tua equipe, você tem que entender quem que é o melhor jogador de cada posição, né? Onde que você precisa, quem que é que você pode apertar, quem que você não pode apertar, o quanto que você pode apertar. E eu acho que ele muda muito para essas coisas, até mesmo também capacidade de negociação, né? Porque, como o Felipe acabou de falar, né, cara, você tem que sentar todo o tempo com o PM, com o PO, e, cara, e aí? Isso sem falar de sustentação, né? Que daí sustentação a gente vai ter mais essa galera de CS, de CX, e aí, o que a gente prioriza? O que a gente faz? Então, começa a pedir essas outras habilidades. Então, eu sempre falo o seguinte... Cara, você realmente é muito bom tech e você não quer, não é que seja uma evolução. Você gosta só de estar aqui no teu mundo com as tuas pessoas,
cara, veja a carreira em Y, veja se ela vai gerar benefícios para você criar um cargo de especialista. As empresas estão começando a ter mais esse olhar para isso e isso é legal. Ou realmente, poxa, eu tenho boas habilidades interpessoais, eu tenho boas habilidades de comunicação, de negociação, aí você começa a fazer. Eu acho que bem isso, a gente tem o Júnior aí, já também ocupando cadeira de CTO, acho que pode completar um pouco mais, porque cada vez que você vai subindo mais essas cadeiras, mais você deixa de sair do operacional, de jogar ali tudo, e você vai pro cargo tático, né? De decidir como que as pessoas vão e você tem que negociar com todos os lados isso. Acho que essa é a minha opinião, cara. Sensacional. Eu acho muito massa esse ponto que você trouxe, porque o Tech Lead, ele é ali o capitão do time, o técnico ali, e aí ele negocia com os heads, com os stakeholders, e depois negocia com o time para tentar chegar ali no melhor ponto ali para todo mundo e conseguir alcançar o objetivo da empresa, né? Eu acho isso muito louco, a maneira como você, como Tech Lead, como referência no time, que adquiriu essa referência através ali do trabalho duro, do respeito do time, as pessoas começam a te olhar de uma maneira mais direta ali. E se você tem uma abertura, uma comunicação boa, igual o Leandro disse, e uma abertura boa para receber feedbacks dos seus liderados, cada vez mais eles vão criando mais respeito por você, e isso vai fazendo com que vai ficando cada vez mais fácil o trabalho, né? E aí eu queria ver agora a contribuição do Júnior. Diz aí, Júnior, quais skills, na sua opinião, um Tech Lead deve ter? Eu acho muito bacana, Leandro. Obrigado pela tua visão, achei muito legal. Assim, na minha visão como técnico e como gestor de uma empresa, digamos assim, na parte de tecnologia, eu acho que vamos visualizar um triângulo ali, né? Ou seja, uma base sólida para a gente poder ter uma escala de evolução, para que um Tech Lead seja uma ferramenta complementar muito forte dentro de uma empresa, muito forte dentro de um time, né? Então a gente tem ali primeiro o processo. Eu acho que quanto mais próximo do processo o Tech Lead ter uma visão aprimorada do que a empresa propõe, do que a empresa está seguindo ali no Rio, ali, qual que é o objetivo dela, quais são os valores que está sendo empregado ali do seu produto é extremamente importante. O conhecimento sobre o poder de comunicação também, eu concordo 100% com vocês. Eu acho que saber se comunicar, saber trazer empatia para o time, para a empresa, para o projeto em si, essa comunicação com o gestor de projeto, com o gestor de agilidade, né? Ele tem uma visão de orquestrar o que agrega mais valor para o time ou não. Isso é extremamente importante para um Tech Lead. E também o conhecimento técnico. Eu acho que o cara não pode deixar de lado isso. Isso aí é uma veia que carrega com ele desde o início ao fim da sua carreira, né? Para sua própria escala evolutiva, digamos assim, como disse o Léo. Essas três bases são extremamente importantes: processo, comunicação e conhecimento técnico. Ou seja, o cara precisa saber qual é a doença que está ali, qual seria a solução viral, digamos assim, para poder resolver um problema. Ele precisa se comunicar bem e ele precisa também conhecer um pouco do processo, ou muito do processo da empresa, para poder gerar valor agregado ao seu conjunto de skills e ter uma boa orquestração no seu trabalho até o fim ou até a evolução da sua carreira dentro de uma empresa. Essa é a minha visão. Sensacional. E por último aí, o Oliveira poder falar um pouquinho mais aí sobre a visão de quais skills um bom Tech Lead tem que ter aí para poder entregar sprints de valor, produtos de valor para a empresa. Na verdade, o Leandro e o Júnior já trouxeram aí uma posição muito interessante, realmente. Concordo plenamente com os dois, né? O triângulo que o Júnior trouxe aí realmente é válido. Pode permear mesmo toda essa questão das skills. E realmente frisar mesmo a questão da comunicação, né, que o Leandro trouxe um pouco mais. E realmente, independente aí do tamanho da empresa ou quais os desafios, tamanho do seu time e setor que você está inserido, enfim, a comunicação realmente vai ser essencial para que você consiga atingir seus resultados. Então, né, realmente é muito importante. E assim, né, como o Leandro também trouxe,
sobre a carreira em Y, né? De fato, se a sua pegada, né, é um pouco diferente, existe o outro lado da carreira, você não necessariamente tem que seguir para lado de gestão hoje em dia, então isso é uma evolução que foi muito interessante aqui, até no mercado brasileiro mesmo, já é muito comum. Então é algo que a gente pode se aproveitar bem hoje, né, para que todos os perfis consigam crescer na carreira. Mas, assim, por mais que atualmente o seu perfil de comunicação não seja muito refinado e que você tenha um grande caminho para trilhar nesse sentido, se for algo que te cative, vai atrás, porque realmente, né, todas as skills podem ser trabalhadas, né? A gente pode sim, né, cada um de nós pode sim conquistar e ir evoluindo. E, enfim, ir para o lado de liderança, né, de tech lead ou, né, outras cadeiras mais altas, de fato, né, veja bem a questão da comunicação, porque é algo que vai fazer toda a diferença aí durante toda a trajetória. É isso aí. Eu acho que é bem isso. Acho que completando, é o que o Felipe falou, é o que o Júnior falou, é o que eu falei. Mas acho que o Júnior e o Felipe bateram num outro caso que é muito importante. E acho que vale a dica pra todo mundo. Cara, estudar e estudar. Eu acho que na área de tecnologia a gente tem que ter muito forte sempre essa cultura. Então, tecnologias mudam o tempo todo. É importante qualquer cargo que você tenha, desde que você esteja nessa árvore aí, né, nessa vertente da tecnologia, você vai ter que estar estudando. Então, você tem que estar estudando. Por exemplo, você está como tech leader, não fique fora das novas tecnologias. Conheça um pouco, no final das contas, de React, conheça, ou seja, qualquer tecnologia, qualquer linguagem nova que apareça. Vamos supor, amanhã aparece xícara. Cara, veja um pouco de xícara, entenda um pouco como xícara funciona, para você até poder saber se você pode trazer. E aí que vem a questão. Se você já pensa numa carreira de tech leader, vá atrás de outros cursos e cursos complementares que vão ser necessários. Para qualquer questão que você vai subir de repente de cargo, você vai virar gestão de pessoas ou outra coisa. Então, cara, faça comunicação não violenta, faça metodologias ágeis para você aprender mais e entender melhor como que funciona. Sei lá, cara, própria questão de liderança mesmo, tem bastante cursos de liderança. Acho que vai ajudar, vai agregar conhecimento na carreira. Estudar nunca é demais. Resultado, acho que o final é exatamente isso. Estudar nunca é demais, cara. Isso aí, eu acho muito bacana isso, assim. Por eu ser um cara da velha guarda, assim, um old school, um conselho aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente, assim, faz 15 anos que eu tenho um hábito, até hoje, o Matheus sabe disso, que eu utilizo 4 horas de estudo uma vez por semana. Até hoje, sobre uma tecnologia, sobre um tema, sobre um livro. Então, vai fazer 15 anos que eu gasto 4 horas por final de semana, assim, para poder focar e para poder estudar algo que eu tenho de interesse, algo que eu não conheço ou que eu tenho dificuldade, vou moldando ali as minhas habilidades para poder apoiar a empresa na qual estou participando com uma consultoria, algum projeto específico, né? Ou sim, também fazendo parte do quadro de funcionários. É isso aí. Sensacional essa indicação aí de livro já do Leandro. Comunicação não violenta, indico para qualquer área, qualquer nível. É super importante você ter uma comunicação não violenta e ter a skill de comunicação muito bem lapidada. Eu mesmo nos últimos meses venho trabalhando muito essa parte minha de comunicação e inteligência emocional, que é outro ponto que, na minha opinião, um tech lead, principalmente tech lead, tem que ter, porque que nem o Leandro falou, o tech lead é o cara que vai receber as bordoadas, filtrar e passar pro time. E ele tem que passar pro time de uma maneira que o time não se sinta pressionado demais ou não se sinta livre demais, tem que ser na medida certa pro time se motivar para entregar o que precisa entregar. E isso tem que ter corrigido, né? Isso, exatamente, cara. Tem que ter a dosagem certa ali, cara. E aí é a inteligência emocional que vai trabalhar nessa parte. Muito, muito bom, muito bom. Tá aí um curso que eu fiz e realmente recomendo o que você falou. Inteligência emocional é muito importante e, na verdade, ele mostra exatamente essa outra parte da gestão, né? Você começar a entender os perfis psicológicos das pessoas, né?
Então também, de repente o cara tem uma outra questão. Pô, bem isso, cara, você não quer ler um livro tech, né? Você, pô, cara, tô cansado de ler livro tech atrás de outro. Cara, ler uns livros de psicologia, uns livros dessa outra área, assim, vai ajudar e vai agregar bons conhecimentos, tá? Engenharia social é um tema extremamente importante, né, Léo e Felipe? Concordo. A engenharia social é um dos temas extremamente importantes em todas as áreas, não só na área de tecnologia. E as pessoas têm que entender um pouco sobre isso, têm que buscar informação sobre isso. Compreender, entender a humanidade é extremamente importante. Isso envolve vários temas que no momento acho que nem vale a pena a gente citar, porque a gente vai acabar estendendo essa conversa ali até altas horas da madrugada. Mas, Verdade. mas engenharia social é um dos temas que eu sou apaixonado e adoro e é extremamente importante. Segue a dica aí do Léo e do Felipe, é extremamente importante isso daí. É isso aí, né? Estamos lidando com pessoas, então precisamos entender certeza, as no fim das pessoas contas, para tudo poder é lidar sobre com as pessoas. pessoas, Não tem como Certíssimo. fugir, não tem como fugir. Aproveitando o gancho, tem um cara que eu sigo no LinkedIn, chama Eduardo Matos, se vocês quiserem seguir aí. Ele é um... Cara, como que eu posso dizer? Ele é uma pessoa que o foco dele é não é ensinar, mas ajudar devs a se tornarem tech leads de valor. E ele posta muito conteúdo de valor, muito valor, que você só encontraria em curso pago. Ele posta de graça no LinkedIn, então sigam ele aí, Eduardo Matos. Ele tem um podcast também, Tech Leadership Rocks. E aí fica aí a indicação de outro podcast para vocês seguirem, vocês que querem seguir a área de Tech Lead, de gestão de pessoas. Lembrando que não é obrigatório, se você está crescendo na carreira, você não precisa ser Tech Lead obrigatoriamente. Você pode ir para virar sênior, depois virar especialista, staff, principal, e ir subindo na carreira sem ser da área de gestão. Então fica a dica aí. Acho que eu vou dar mais um último conselho, para não ficar aquele velho chato. Eu acho que assim, todo profissional tem que se divertir, cara. Eu acho que ele tem que gostar daquilo que faz, assim. Eu na minha carreira já trabalhei quase em todas as áreas da área de tecnologia. Fui DBA, trabalhei em infra, segurança, projeto, desenvolvimento. Nossa, todas as áreas. E todas essas áreas que eu participei, eu abracei com paixão, sabe? Porque eu amo a minha profissão. Sou apaixonado por ela. Então, assim, as coisas fluem naturalmente e quando você passa a colher, ou seja, a receber a sua tarefa com felicidade, com amor com aquilo que você faz, isso é só uma questão de tempo. As coisas vão acontecer, você vai visualizar e entender qual é o caminho que você quer tomar, se você quer ser um angelista, se você quer ser um desenvolvedor com maior conhecimento e dosagem técnica naquilo da tua área, da tecnologia envolvida e assim por diante. Essa é a minha observação final sobre esse tema. Não, Boa. show de bola. Show de bola. Falar mais alguma coisa, Leandro? Não, gostei do comentário do Júnior. Acho que ele tá certo mesmo. Acho que é bem isso. Às vezes parece piegas aquele negócio de falar, você tem que ser apaixonado pelo seu trabalho, tipo, você tem que fazer teu trabalho com amor. Mas assim, existe um fundo de verdade nisso, que é exatamente isso. A partir do momento que você tem um amor pelas coisas que você faz, vai ser muito mais fácil você fazer as coisas. É menos sofrido. Eu acho que isso é o importante. No final das contas, o Júnior não ficou como último aí, Júnior. Eu fiz mais um comentário também. Difícil mudar de assunto, né? Não, são comentários totalmente válidos que trazem muito, muito valor aí para esse tópico, né? E aí, pra gente avançar um pouquinho mais aí na nossa conversa, eu queria que vocês falassem aí se Tech Lead bota a mão na massa, Tech Lead coda, vocês conseguem codar no dia a dia de vocês? E aí, eu queria começar aí com o Júnior. Tech Lead coda sim, cara. Pô, não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço. Assim, claro que a gestão do tempo é extremamente importante nessa posição, né? Mas assim, coda sim, eu acho que quanto mais você aprimorar, o desenvolvimento de software é prática. Se você parou de praticar, pode ter certeza que a tua habilidade de desenvolvimento ela vai ficando mais lenta, vai entrando numa marcha onde ela não tem tanto poder para poder seguir ali o teu time e tudo mais. Claro que isso não é o ponto mais importante ali de um tech lead, digamos assim, ou seja, não é o que pesa mais, digamos assim, mas é extremamente importante sim colocar a mão na massa.
Eu acho que o Tech Lead, ele não pode deixar passar um pouco as dificuldades, a visão de necessidade do time para poder ficar mais perto. Ou seja, você só conhece a dificuldade da pessoa quando você compartilha dessa dificuldade. Então o Tech Lead precisa entender o que está acontecendo, né? Então ele coda sim, ô Matheus. Show de bola, show de bola. E aí, Marcinhaque, já faz a sua contribuição em cima disso que o Júnior falou. Não, é isso mesmo. Acho que eu vou ser bem sincero, vou tentar entrar mais no meu cenário aqui. Eu codo ainda, e eu acho que boa parte dos tech leaders vão sofrer dessa dor, tá? Que eu sofro, pelo que eu já conversei com outros também. Coda, mas não coda o quanto ele gostaria. Infelizmente, acho que... Viu que a galera já concordou aqui comigo. A gente coda, infelizmente não é o tanto que a gente gostaria, né? Acho que a gente gostaria demais, mas é bem isso. Acho que as reuniões que a gente tem de outros assuntos, outras coisas, roubam bastante o nosso tempo, na verdade. Consomem, né? Bastante o nosso tempo. Mas é o que o Júnior falou. Você tem que achar outras coisas. Até de modo engraçado, compartilhando aqui com vocês. Hoje eu trabalho num horário até um pouco alternativo exatamente por causa disso. Eu começo a trabalhar às 6 da manhã. Porque o que eu descobri? Que das 6 até as 8, ninguém marca reunião comigo. Então eu consigo codar. E o resultado é exatamente isso. Então, aí as reuniões acabam ficando pro meio da manhã, início da tarde. E é a hora que daí sim, eu atendo essas outras coisas. Atendo equipe, atendo o resto da empresa. Vou lá, de repente, até em alguns pontos, entender melhor a dor de algum cliente, alguma coisa que está acontecendo. Mas é isso que acaba acontecendo. E eu acho que, no final das contas também, alguma das coisas que eu aprendi nos 2 últimos anos, principalmente, os 2 anos que eu tô na Easy Carros, é que é muito importante ainda o Tech Leader codar. Até porque também é bem isso. É o mundo novo que a gente vive, por causa da pandemia, tudo. Então, assim, cara, sendo bem sincero, para você poder ser um gestor bom, você tem que evitar... Infelizmente é chato o que eu vou falar, mas você tem que evitar as pessoas darem volta em você. Então o único jeito de você evitar de ser enrolado por um dev, no final das contas, é você conhecer a linguagem, mostrar, colocando a mão na massa ali, que você também sabe fazer. Então é o que o Júnior falou, você sente os dois lados. Você tem a questão de entender às vezes essa dor de algo que o cara não tá conseguindo resolver e ter ali aquela parte gostosa, né, de, vencer um desafio, que eu acho que programar sempre é isso, a gente ia quebrar a cabeça e achar uma maneira melhor de fazer alguma coisa. E você tem um lado que, bem isso, faz parte também do teu cargo, né, você tem que estar avaliando as pessoas que estão no time. Claro, o nosso principal objetivo não é cortar pessoas do time. O nosso principal objetivo é conseguir fazer as pessoas que estão no time produzirem na melhor qualidade, o código com a melhor qualidade, no melhor ritmo, elas estarem felizes com o que elas estão fazendo, é isso. Mas a gente também tem já um pouco de olho de empresa, a gente tem que entender, a gente tem que ter feedback contínuo, mostrar pro cara que o cara tá errando, e por isso que é importante você conhecer a linguagem, mostrar onde que estão os erros, mostrar o caminho e indicar os cursos que tem que fazer. Mas no final das contas, a gente tem que estar sempre, como diria o ditado, de olho vivo, pra de repente não ser feito de bobo. É muito tenso, muito chato ter que falar isso, mas infelizmente às vezes acaba acontecendo isso. Eu já tive o caso aqui na minha própria equipe de dev, que, cara, se eu não conhecesse bem de SQL Server, o cara teria passado a perna em mim, falando que o negócio não estava funcionando, porque eu não tava entendendo como que o SQL funcionava. Daí eu falei, cara, desculpa, mas eu tenho bons anos de programação e sei que o que você tá me falando não faz sentido. E eu fui lá e tive que provar pro cara. É meio chato ter que fazer isso, mas infelizmente também é a parte ruim, talvez, do trabalho. Mas por isso que a gente tem que estar sempre codando. Então, conhece, pelo menos assim, conhecer... É o conhecimento, né? Nunca é demais. Então, você sempre tem que estar junto e é para ajudar o cara a sair de um beco sem saída e também, de certo modo, para você estar resguardado aqui. Show de bola, sensacional esse ponto, sensacional. Tem que ter a saliência ali de conseguir sair dessas enrascadas quando entra, né? E aí você falou, se você não soubesse,
teria passado a perna em você. E isso, infelizmente, na nossa área acontece às vezes, e é muito triste saber que isso acontece, mas acontece. Então a gente tem que estar esperto para quando isso acontecer, a gente conseguir dar a volta ali e poder mostrar que não é bem assim, né? Isso entra numa outra coisa, se você me permite complementar aqui. Eu acho que até onde você não é uma das perguntas que você ia fazer, mas eu até gostaria talvez de colocar aqui na mesa para discussão pra gente. É uma das coisas do trabalho remoto. Porque assim, eu sou um grande defensor do trabalho remoto, eu acho que tecnologia, apesar de... É triste ter que falar isso, mas acho que tem uma área que se beneficiou com tudo que aconteceu. Claro, é ruim falar isso, mas eu acho que é principalmente a área de tecnologia que, assim, mudou o ritmo de tecnologia durante a pandemia. Só que é exatamente isso. Agora a gente precisa que as pessoas que estão aqui, que as pessoas que estão trabalhando, façam por merecer esses benefícios que a gente tem do trabalho como home office, por exemplo. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado um espírito de deixar tudo pro final. Acho que todo mundo como... Independente talvez da área, mas aqui na área de tech a gente está sendo maior beneficiado com a questão. Não podemos deixar tudo para a última hora e o pior, né? Talvez subestimar uma tarefa. Porque muitas vezes você olha para uma tarefa e você fala, cara, eu consigo fazer isso em 2 dias. E eu tenho uma sprint inteira ali, de repente, de 2, 3, 4 semanas para fazer. Então, assim, a gente como profissional, isso seria para todo mundo. Eu acho que bate muito com o que o Júnior falou de fazer as coisas com amor. Eu acho que se você faz as coisas com amor, você não vai deixar para fazer na última semana, nos últimos dias de uma sprint. Você vai começar a fazer antes porque você vai querer entregar a melhor coisa que você quer entregar. Então a gente tem que tirar um pouco disso de deixar para fazer por outras coisas. Ou sei lá, a possibilidade que a gente tem hoje de trabalhar em vários... Talvez você tenha mais de uma empresa, tudo. Mas assim, a gente tem que ser éticos conosco, sabe? Eu entendo todos os desafios de, poxa, quero questionar o sistema, não gosto da relação empregado-trabalhador... Mas assim, acho que a gente tem que achar empresas que valorizem a gente como empregado. Então, cara, se você não gosta dessa relação, você acha que a empresa que você tem não valoriza isso, cara, acha um outro jeito de mudar. Agora, o que a gente tem que ter é isso, tem que ter paixão pelo nosso trabalho e tentar desenvolver sempre o nosso trabalho da melhor forma possível. E não é deixando para a última hora, subestimando ou tentando enrolar as outras pessoas. Porque às vezes bem isso, como eu falei, no meu caso aqui, ficou muito visível. O dev não tinha olhado para a tarefa em nenhum momento. E daí chegou no final, tentou fazer correndo. E, cara, se embananou tudo. Ficou tudo com muito erro, com muita coisa. E o pior de tudo é exatamente isso. Quando chegou na hora de explicar e justificar, cara, você vê que quando você tem um conhecimento realmente técnico, você vê que é muito superficial. É um caso triste, desculpa até estar compartilhando aqui, talvez não fosse o melhor negócio, mas acho que é legal entender e mostrar que a gente sempre está olhando para essas coisas. No final das contas, faz parte do nosso caso. A gente tem que defender a empresa também. É isso aí, tem que defender o time e a empresa, intermediar os dois ali e achar o equilíbrio, né? Pra todo mundo sair feliz ali. Não diria sair feliz, mas todo mundo sair com benefícios. Que é o resultado ali de uma boa negociação, né? Isso que o Leandro falou é extremamente importante, assim. Como a gente disse antes, ou como a gente falou antes, a gente trata com pessoas, né? Então, assim, mostrar que a procrastinação não é um hábito receptível, ou seja, não é um hábito bem-vindo, digamos assim, e faz parte também do gestor mostrar, olha, procrastinação não e diversão sim, né? Não sei se chegou a minha vez, mas eu acabei me intrometendo. Não, tranquilo, pode dar pitaco, eu acho que problema não. A procrastinação ela é ruim em qualquer aspecto, né? Então, o que o Leandro falou, esse hábito de procrastinar é muito comum na nossa área. Infelizmente eu acho que o Felipe concorda comigo, acho que o Leandro concorda comigo também, justamente por esse fato de subestimar as tarefas, subestimar o tempo, assim por diante. Ou seja, a transparência, ou seja, a gestão, né? A proximidade de ter uma boa comunicação e transparência de trabalho com o tech lead, com a equipe em si, é extremamente importante. Eu acho que isso daí, tendo essa aproximação, a procrastinação ela acaba sumindo de vez, né? Mas isso é de pessoas para pessoas, é muito complicado isso, viu? Intrometendo um pouco aí também, né? Acho que, assim, é bem relevante isso mesmo. E a questão aí, acho que talvez até um pouco mais do que ter mais entendimento técnico para pegar uma situação dessa ou não, é ter uma relação bem estreita com o time que tu tá trabalhando. Porque, assim,
quanto mais estreita é essa relação, mais confiança existe, né, nessa relação e mais fácil fica de fazer esses trâmites, assim, das pessoas entenderem os dois lados e até de relacionar esse dia a dia do dev com a própria carreira dele, independente da empresa ou do cargo que ele esteja hoje. Então, assim, o cara tá procrastinando ou tá agindo de má fé, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Isso, claro, é ruim pro time, é ruim pra empresa, mas é muito pior pra ele mesmo, né? Como profissional, enfim, como evolução de carreira, de vida. Então, acho que ter esse feeling, né? Esse contato próximo com o time e estreitar esses laços para que cada vez mais essa confiança exista e essa relação seja real, acho que faz muito parte desse trabalho também, né? Dessa vivência, sabe? Sensacional, sensacional, cara. E esse rendeu, hein? Esse tópico rendeu. Mas só pra finalizar, Felipe, me diz aí se um tech lead bota a mão na massa. Eu conheço um pouco aí do seu dia a dia. E já dando um spoiler aí, na minha opinião, não. Pelo menos não no seu caso. Mas aí conta um pouco aí da sua visão. Então, acho que depende muito, assim. Acho que não pode afastar totalmente do código, né? Assim como o Leandro e o Júnior trouxeram. É importante que o contato exista para que as dores do desenvolvedor e das tarefas possam ser sentidas realmente. Mas eu acho que depende bastante do cenário, o quanto você vai conseguir fazer disso. Então, eu sou tech lead há vários anos em várias equipes diferentes, em várias empresas diferentes. Então, já tive equipes e empresas onde tempo ou as tarefas ou a rotina me permitia codar muito mais. E hoje eu codo muito pouco. Então, assim, minha realidade hoje é de realmente não conseguir botar muito a mão na massa. Eu acabo fazendo isso, claro, para não ter esse afastamento do código, né? Acho que é algo que eu gosto também. Então, assim, a gente acaba sentindo uma falta gigantesca quando a gente passa um tempo maior sem literalmente digitar umas linhas de código. Então, hoje eu uso experimentos, momentos de estudo para fazer, né, algumas coisas e tarefas onde eu consigo identificar que eu não vá ser gargalo. O que eu quero dizer com gargalo? Porque, assim, como hoje eu preciso empregar muito mais tempo, tecnicamente ali com arquitetura, decisões mais estratégicas do lado técnico, mas também com muito alinhamento com o produto, com outros times, enfim, e isso consome um tempo muito grande meu. Dependendo da tarefa que eu assuma no board, isso viraria um gargalo para o time e para a entrega. Então, nesses casos, eu nem cogito pegar essas tarefas, mas em casos mais esporádicos, mais específicos, onde, né, o meu lead time não vai atrapalhar aquilo, aí eu consigo, sim, talvez até fora do horário de trabalho, às vezes, fazer alguma coisa ou outra. Mas, assim, concordo com a fala aí de que todos nós codamos menos do que gostaríamos, né? Hoje a minha realidade é que eu consigo codar extremamente menos do que eu gostaria. Então, enfim, acho que é muito do ecossistema que você tá, do cenário que você tá, e vai depender muito do momento mesmo do time que você tá vivendo. Como toda pergunta de programação, aí a resposta se resume a depende. Depende do contexto, depende de onde você tá, da empresa que você tá, do dia a dia aí, de como que é o fluxo de trabalho, de onde você tá, então tudo depende. E aí, já puxando E só tô complementando, Benítez, uma forma interessante, assim, que eu uso de vez em quando, né, né, caso tenha alguma pessoa que acabou de se tornar tech lead e esteja vivendo essa dificuldade entre o tempo onde ele só codava para o tempo onde ele consegue codar muito pouco, usar de code reviews para ter também essa proximidade com o código. Hoje, nos times que a gente trabalha aqui, nas nossas equipes, a gente já tem code review como parte do processo. E às vezes eu meio que faço code review do code review até, só para entender para que lado a execução mais final ali está indo. Então isso também traz um contato mais próximo, sem trazer essa questão do gargalo, né, que eu trouxe agora há pouco. Então acho que é uma forma aí também complementar de ter essa proximidade, embora um pouco menor. Sensacional o ponto. O segredo é não perder a conexão com o código, né? Independente de como você vai fazer isso, mas sempre ali se manter perto
do projeto, perto do código, perto da linguagem que o seu time utiliza, pelo menos para ficar dentro do contexto e conseguir argumentar ali com os devs e conseguir conversar, né? Tem que manter esse nível aí de comunicação. Puxando agora um outro tópico aí que, na minha opinião, vai ser a dúvida de muita gente, que é como que eu posso direcionar a minha carreira para eu me tornar um tech lead. Vamos supor aí que eu sou um dev pleno, dev júnior, e meu sonho é ser tech lead, eu quero ser tech lead. Qual que seria o conselho de vocês aí para essa galera que tá ouvindo a gente, que tá nessa fase tentando entrar na carreira de tech lead ou direcionar a carreira para no futuro ser um tech lead? Qual que seria o conselho de vocês aí? E aí pode começar aí pelo Oliveira. Acho que se tivesse que resumir em uma palavra é estude, né? Estude o máximo que puder e não pare nunca, como a gente já trouxe aqui. E não só questões técnicas, né? É importante ter o embasamento técnico, mas igual a gente já trouxe, né? Questões de comunicação, questões de skills de modo geral, né? Principalmente as soft skills. Então, assim, identificou que é para onde você quer ir, né? Foca em várias áreas, em vários tipos de estudo diferentes, porque eles vão complementar esse caminho. No meu caso é um pouco difícil até falar de direcionar a carreira para ser tech lead, porque isso foi acontecendo na minha trajetória de forma mais natural. Não era uma vontade de quando eu comecei a desenvolver e eu fui sendo atraído para isso. Mas, enfim, foi uma grata surpresa, gosto muito dessa posição também. Mas acho que o estudo resume tudo aí, né? E, enfim, tente. Boa. Aí, Marciac, pode dar a sua contribuição aí, sua moedinha em cima disso. Eu concordo com o Felipe aqui. Tá ficando bastante legal aqui, que todo mundo concorda com todo mundo aqui. Mas não é demagogia, concordo com o Felipe. Eu acho que assim também é bem isso. Quem começou a escutar aqui desde o início e tá escutando a gente falando, eu acho que a gente chega exatamente no ponto que você falou. O Felipe reforçou ali, concordo plenamente com o Felipe. Cara, estude. E eu acho que isso é o mais legal. Pelo que o Felipe falou, com ele também aconteceu uma coisa muito parecida que aconteceu comigo. Que cara, você não precisa exatamente buscar. Claro, tudo bem, tenha no radar, saiba de repente que teu objetivo é ser tech leader uma hora, mas eu acho que é muito mais legal porque ele acaba acontecendo dessa maneira. Ele acaba acontecendo, como eu falei no começo, quando você começa a virar uma referência para a equipe. É o que eu falo, eu acho que o verdadeiro tech leader, na verdade, ele nasce ali dentro do time. É natural ele nascer dentro do time. Porque é aquele cara que não precisa ser o crítico, o cara reclamão, questionador. Mas assim, é aquele cara que não tem vergonha de expressar suas dúvidas e falar suas coisas. E no final das contas, como eu falei, cara, chega, sabe? É aquela pessoa, tipo, é a pessoa que é a referência, é a pessoa que de certo modo é amado, que todo mundo tem curiosidade. Que assim, quando chega um problema, quando chega uma dúvida, uma demanda, seja o que for, tipo, todo mundo fica meio de olho ali esperando o que essa pessoa vai falar. Então é por isso que eu falei, eu acho que é uma coisa que não precisa ser forçada, é uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que é só ter um pouquinho de paciência. Eu diria aí hoje que muita gente mais nova, às vezes, parece que tem um sonho de coisas antigas, quando começou muito o mercado de ações lá nos Estados Unidos, que é a questão, cara, com 30 anos eu quero ser milionário e me aposentar. Tecnologia, eu acho que ainda você não consegue ter tanto isso. Então, assim, você não vai, com, sei lá, como o Felipe falou, ele estava até mais na área de produto, mas, ele gostava muito de tecnologia, veio da área de tecnologia. Então, você fica um pouco cruzando essa fronteira, como eu falei, que é uma das minhas dores até que ponto que eu posso cruzar. Eu cruzo bastante, acho que até mais do que eu devia. Mas eu acho que as coisas acabam vindo naturalmente. Vai chegar um momento que todo mundo ali que vai estar na equipe, você de repente vai ser o sênior, o sênior com mais tempo, todo mundo quer te ouvir, e no final das contas, a empresa também tem que ter esse olho, né? Tem que ter esse olho bem apurado, de falar, cara, tá na hora de ter mais um squad, tá na hora de eu puxar esse cara. E também assim, como todas essas carreiras, né? Se você tem um tech leader bom, o teu tech leader bom tá já tentando te transformar a ser tech leader. Porque existe essa hierarquia. Para que eu possa subir da minha cadeira de tech leader, se eu tenho essa ambição, eu já tenho que ter alguém na minha equipe que eu tô treinando para ser tech leader. Alguém ou várias pessoas. Eu, sinceramente, eu tento criar sempre essa pulguinha e semear essa questão em todas essas pessoas que eu tenho na minha equipe. O que é o meu maior sonho
é que realmente a empresa cresça bastante e chegue num momento que, sei lá, a minha equipe seja o tech leader de novas equipes, né? E quem sabe aí, sei lá, eu seja um tech manager, se for o caso. Talvez não precise ser um CTO, mas sei lá, um tech manager, alguém que já vê com outro olhar, vê com outra coisa e entende como que tudo se liga. Eu acho que essa é a carreira. As coisas, por incrível que pareça, elas... Pelo menos comigo foi assim, né? Ela acaba acontecendo naturalmente. É uma questão mais natural, né? Com o tempo e o feeling, claro, né? Você vai entendendo ali e você vai vendo se realmente faz sentido pra você subir pra cadeira de tech lead ou não quero ser tech lead, eu vou continuar aqui na área técnica, não gosto de gerir pessoas, mas eu gosto de codar, então eu vou continuar aqui na área técnica, vou evoluir pra um especialista e assim por diante, né? Tem que ser algo bem natural, não tem como forçar isso, não tem como. Isso, você tá certo, e a gente já deu as dicas aqui. Começar a estudar para outras coisas. Para ser tech leader não adianta só estudar tecnologia. Você vai ter que abrir teu leque de estudos. É isso. Sensacional, falaram tudo aí, E aí, Júnior, faça sua contribuição aí sobre esse tema. Como que eu direciono a minha carreira aí para ser um tech lead? Cara, eu tô com um sorriso aqui, até na orelha pra essa conversa aqui, viu, Matheus? Assim, tô feliz pra caramba conversar com vocês. Assim, vou voltar ao meu tempo acadêmico e eu gosto muito de... Eu era daquele aluno, assim, que o professor falava meia hora, eu sintetizava aquilo ali em 2 linhas pra não esquecer. Eu vou tentar sintetizar agora a minha resposta. Eu acho que a frase principal é the power of doing, ou seja, o poder de fazer. Você tem que ter o poder de fazer acontecer as coisas. Isso aí, eu já disse antes aqui na nossa conversa, é com amor, é com mente aberta, você fazer acontecer as coisas. E a outra frase aqui que eu gosto muito é seja um builder, ou seja, seja um construtor, cara. Tudo que você for fazer, construa. Não deixe passar o tempo. Acho que esse fator de ter o poder de fazer as coisas e ser um construtor são 2 fatores que te agregam um valor na sua vida pessoal e na sua vida profissional pro resto da vida. Ou seja, ser um tech lead vai ser uma opção sua de escolha, se você interpretar essa frase, essa palavra da melhor maneira possível. É o que eu tenho pra dizer agora. Vou sintetizar tudo, vou resumir isso. É isso que eu tenho pra dizer. Muito bom, velho. Não, resumiu com qualidade e muito bem. Perfeito. Ai, muito bom. Esse papo tá muito bacana, galera. Muito bom ter vocês aqui comigo. Tô achando muito bom mesmo a experiência de ter vocês aqui nesse podcast. Acho que vai agregar bastante pra quem tá entrando na área e querendo entender um pouco mais, né? De como é ser um tech lead, do que um tech lead precisa. E agora a gente vai pra um outro ponto, que é um olhar um pouco mais de fora do cargo de vocês. E sim, o que é empresa? Eu vou tocar em 2 pontos agora, eu queria saber. Um é mais particular meu, mas o outro eu acho que é mais comum entre as pessoas, que é o que a empresa espera de um tech lead e o que o liderado espera de um tech lead. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Como liderado, eu já posso dizer que eu, como liderado, espero que o meu tech lead me ajude, me apoie, me dê o suporte para eu poder evoluir na minha carreira, me dando ali visões e insights do que eu posso melhorar na minha vida profissional e, consequentemente, isso passa para a vida pessoal. Consequentemente, não tem como separar, porque quando você evolui comunicação, inteligência emocional e outros pontos, isso acaba vindo para a vida inteira. Então, eu espero que esse tech lead ele me ajude a evoluir na minha carreira, me dê o suporte ali, o apoio que eu preciso para evoluir na minha carreira e limpe o espaço ali, limpe o caminho para eu poder navegar tranquilo, sabe? Para eu poder codar tranquilo, entregar minhas tasks tranquilo e ele fica mais ali como um suporte resolvendo os problemas que eu vou encontrando no meio do caminho, resolvendo os obstáculos. Essa é a minha visão de um tech lead. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Pode começar aí, Leandro. Achei legal, né? A tua definição, tech leader, então, ele é o suporte do dev. De certo modo, é. De certo modo, é. Eu acho que é bem isso. Então, sei lá, tua visão. Eu acho que vai depender muito de empresa para empresa. Existe, eu acho que o dedo de muitas coisas aí para poder chegar nessa parte. A cultura da empresa, como que a empresa funciona. E eu acho que aqui, quando a gente fala de cultura de empresa, vai estar muito presente, na verdade, sei lá, o dedo do CEO.
Então, poxa, como que o CEO, ele entende, né? Ele tem o dedinho nessa parte. As hierarquias normalmente são muito horizontais, se não verticais, então é difícil você ter muitos cargos na vertical. Então, ele de certo modo, dependendo do tamanho da startup, ele vai estar um pouco mais perto, né? De certo modo, ele vai ser um dos caras que vai acabar, como que eu poderia dizer, arbitrando, né? Um pouco até sobre o que ele espera de um tech leader. Ele acaba influenciando nisso. A maior parte das empresas, elas de startups, né? Elas não vão ter muitos funcionários, então o CEO ainda está muito perto de operações, seja em qualquer área. Vai depender do head. Você hoje tem esse formato, né? Você tem muitos heads hoje em dia, que o head de tecnologia é o head de produto. Você tem, às vezes, um head de produto, que também é head de tecnologia. E você pode ter o formato de você ter 2 heads. E isso vai mexer muito na cobrança, né? Porque vai depender muito, na verdade, da escola, da decisão que o cara veio. Na minha opinião, aqui na Easy Carros, a cobrança muito mais em cima do tech leader é mais assim, cara, eu quero que realmente você garanta que as sprints vão ser cumpridas. A gente usa a sprint do Scrum aqui no caso, né? A gente tem 2 cenários bem engraçados. A gente tem, engraçados não, curiosos, né? Só para compartilhar. A gente usa Kanban para bugs e a gente usa, na verdade, sprint Scrum para poder cuidar dos novos desenvolvimentos, né? E o time fica dividido. O time, algumas vezes eu vou pivotando ali, vou dando rodízio, né? O pessoal que estava no Scrum vem pro Kanban, o pessoal do Kanban vai pro Scrum. Quando muda esses sprints ali, eu tento dar essa velocidade hoje pro time. Até essa flexibilidade, né? Porque ninguém que tá lá, às vezes, o tempo inteiro fazendo sustentação vai ficar feliz em fazer só sustentação. A galera quer fazer um desenvolvimento, quer fazer uma coisa nova. Então, eu tento equilibrar bastante isso com o time. Mas voltando, eu vejo que a empresa foca muito nisso. Ela quer que você seja o cara ali para garantir que as coisas vão sair, garantir que tá todo mundo performando bem. Então, você é mais um cara cobrado mais para isso, que esteja tudo sob o teu controle, né? Se gerenciando mesmo, né? O que está acontecendo mais ali no negócio. E aí depende até também bem isso. Você vai ter empresas que de repente o head vai ter uma dor se você não estiver codando muito. Você vai ter outra empresa que de repente o head não se importa com isso. Por isso que eu falei, ainda também depende de pessoas, né? Tudo se resume a pessoas. E no final das contas, o teu liderado, eu acho que é aí que tá. O teu liderado, pelo menos eu sempre espero que eles me vejam muito mais sempre como um parceiro, como uma pessoa que tá ali realmente para ajudar. Então bate bem o que você falou. Poxa, dicas de carreira, dicas do que a gente escuta, do que o cara tem que estudar, o que a gente vê como a gente tem visto como ponto fraco dele, já tentar falar, cara, uma atençãozinha aqui, melhora nisso. Eu acho que esse é o legal. A gente a gente é um gestor de carreira por um lado ali, né? Como eu falei, poxa, eu tento treinar todos os meus liderados para que um belo dia eles estejam sentados na minha cadeira. Eu quero que eles estejam felizes, seja na minha cadeira ou seja como especialista, né? Que a gente fala da carreira em Y. Ou até pensando na carreira em W, né? Que se ele sentir necessidade, ele possa sentar um pouco, possa voltar, até mesmo pela questão, né? Que eu possa tirar férias tranquilamente. Então, poxa, que tem alguém para sentar na minha cadeira para que eu possa tirar férias e descansar. Então, cara, eu acho que vai muito para isso. O cara não tem que ver a gente só como alguém que vai tirar, né? Até porque já existe isso que é o Scrum Master, né? É alguém que vai tirar os impedimentos da frente dele. Mas sim, alguém que vai estar ajudando, vai estar olhando ele, vai dar os caminhos das pedras, vai sugerir o caminho mais fácil, ou nem sempre o mais fácil, mas o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o sistema, né? Então, para o produto, no caso. E eu acho que é bem isso. Eu acho que eu não entendo, sendo bem sincero, eu não vou poder bater muito no que os liderados querem, né? Porque é bem isso, nem sempre eles estão também tão claros com a gente. Mas eu acho que o que eu como tech leader sempre espero dos meus liderados é que eles realmente me vejam mais do que só como um chefe ou como um líder. Eles me vejam como uma referência, eles me vejam como um amigo com o qual eles podem realmente se abrir. Por exemplo, aqui a gente também tem a metodologia do one-on-one, que é onde é dado esses feedbacks, é onde
é dada essa consultoria de treinamento. Então, assim, eu acho que o papo do one-on-one é um papo que puxa muito pra isso. Cara, não precisamos efetivamente falar de trabalho. Se abre comigo, fala alguma outra coisa que tá te atrapalhando, que tá te prejudicando. Então, assim, eu acho que é pra gente ser o amigão. Eu acho que a idade aqui até tem isso. Não é um amigão pejorativo, mas é um amigão, assim, aquele amigo mesmo, aquele ombro amigo. Encosta a sua cabecinha aqui, cara, pode chorar, pode falar. Nem tudo que você falar aqui vai subir, né? Temos que ter sempre esses filtros. E, cara, entender como ajudar essa pessoa. Eu acho que o principal aqui sempre vai ser muita transparência e sinceridade. O tech leader, ou seja, qualquer outro cargo também, cargos mais para cima, o teu gestor, seja em qualquer hierarquia, você tem que ser sempre muito transparente com ele nas coisas que você não tá gostando, que não tá dando certo. Não adianta depois você acumular tudo e falar, cara, eu quero sair da empresa por causa de A, B, C, D, E, F. Tipo, o cara tinha que já ter tido visão disso. Você tem que ter mostrado pra ele que você tava insatisfeito com aquilo em algum momento, pra que, poxa, se o cara não sabe que você tá insatisfeito com aquilo, como que ele vai melhorar aquilo na tua empresa ou na tua equipe? Então, eu acho que o que eu espero realmente que os meus liderados pensem é isso. Que eu tô aqui pra ajudar eles, tô aqui pra colaborar com eles, e eles podem ser sinceros sem se abrir comigo, que no final das contas eu vou fazer de tudo pra ajudar eles. Sensacional, cara, sensacional. Você trouxe um ponto bem importante, que é a sinceridade ali dos dois lados, né? O dev, o liderado, sendo sincero com o que ele tá sentindo ali dentro da empresa, com o momento dele, falando, pô, não gostei disso, não fez tanto sentido pra mim isso, ou o caminho que eu tô seguindo aqui dentro não faz sentido porque eu quero. Ele tem que ser sincero, independente do que for. Sinceridade é um ponto-chave ali para um bom relacionamento. Então, o liderado sendo sincero com o líder e o líder sendo sincero com o liderado, trazendo os pontos que o liderado pecou, os pontos que o liderado pode melhorar. E com esse relacionamento de sinceridade mútua, fica muito mais fácil de você, que nem você falou, antecipar algo que tá prejudicando o time para poder, sei lá, evitar de uma rotatividade alta, por exemplo, né? Então isso é bem importante, cara. E aí já puxando o gatilho aí, Júnior, dá sua contribuição aí. Olha eu aqui. Lá vou eu. Eu acho que tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, cara. Tava até aqui coçando a língua pra poder falar. Assim, a frase do Bill Gates, acho que todo mundo conhece, né, cara? É assim, todos nós precisamos de pessoas que nos dê feedback. Né? É assim que melhoramos. Bill Gates falou isso numa conferência. E resumindo, é isso, né? Eu concordo um pouco sobre esperar que o Tech Lead seja um mentor, mas nem tanto, viu, Matheus? Assim, eu acho que ele tem que ser um gestor visando o benefício do grupo. Quando ele passa a ser um mentor de um único profissional, a sua relação acaba sendo estreita e aí ele acaba se limitando a ter uma relação interpessoal bem complicada dentro do... Se limitando não, ou seja, ampliando uma relação interpessoal bem complicada dentro de um time, ou seja, ele precisa olhar um todo, cara, ele precisa se envolver com todos. Quando ele atravessa essa fronteira de gestor para mentor, as coisas fogem um pouco do controle. Eu não sei se eu tô conseguindo deixar bem claro essa minha visão. Mas eu concordo, sim, que o Tech Lead, como gestor, tem que dar feedback, tem que participar e assim por diante. Mas ser mentor de um profissional pode gerar uma frustração irreparável dentro de um profissional num time. Porque ele não vai conseguir acompanhar de perto que o profissional A, B, que ele tentou ser um mentor dentro do time para ele poder uma escala evolutiva mais rápido, porque ele tem todo um processo de trabalho ali que acaba distanciando ele dessa posição. É isso que eu acho que eu quero dizer. É isso aí. Não, sensacional, ficou muito claro, ficou claríssimo. Concordo com você também, não dá pra ser um mentor ali à risca de um dev só porque você tem todo um time pra gerir, né? Imagina se um técnico só focasse em um jogador, o resto do time ia ficar desfalcado. Então, porque às vezes um time é chinês. Exatamente, não dá certo, cara, não dá certo. Isso aí. Basicamente, falando por mim mesmo, pela minha experiência, eu tenho mentores que eu considero como um mentor dentro do meu time, fora da minha empresa. Tenho vários amigos
que pra mim são mentores, porque quando a coisa aperta eu sempre chego pra eles e falo, mano, aconteceu isso aqui, ó, o que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? E aí a gente discutindo ali acaba vendo de outra perspectiva, de outro ângulo e acaba vendo, conseguindo encontrar ali uma solução. Então, eu levo o meu líder como mentor, mas, lembrando, ele não tem só você para gerir, né? Então, eu sempre tenho outras pessoas ali de referência para mim que eu levo como mentor e que são claros que para mim são mentores, saca? É bem importante você ter um mentor na carreira, alguém com mais experiência que você que te dê esses insights quando a barraca cai, saca? E aí, Felipão, faz contribuição aí, cara, para esse tópico bem bacana aí, que é qual a expectativa que a empresa tem para um Tech Lead. E agora eu vou reformular, já que o Leandro deu uma reformulada ali e, na minha opinião, faz total sentido. Qual é a sua expectativa que os liderados espere de você? Eu acho que essa questão da mentoria, né, acho que é um ponto bom para a gente começar. Eu concordo que de fato não dá para existir uma mentoria dedicada, né? A gente de fato tem que olhar para o time como um todo, mas igual eu falei antes, eu gosto bastante de uma relação mais estreita, o máximo possível com cada membro do time. Claro, quando o time é grande demais, isso fica um pouco mais difícil e tem suas dores envolvidas aí. Então, assim, mentor dedicado, concordo que realmente não tem como existir esse papel. Mas acho que até pela carga de experiência que você pode trazer ali para aquela pessoa em determinados momentos, é importante ter ali uma pincelada de mentoria também. Talvez não necessariamente de mentoria, mas para indicar ali um melhor caminho, que não necessariamente é o mais fácil, assim como, né, como vocês trouxeram, mas que aquela pessoa naquele momento, essa palavra com um pouco mais de experiência pode fazer toda a diferença. Então, assim, eu estava até trocando uma ideia com o Benítez essa semana de que dificilmente eu vou ser a pessoa que vai falar para um dev do meu time, tipo, seu destino é esse. Mas uma vez que a pessoa encontrou esse destino e sabe para onde quer ir, ou pelo menos naquele momento sabe para onde quer ir, eu vou tentar, assim, direcionar um pouco melhor para que ele possa trilhar um caminho mais sólido até ali. Então, acho que, né, olhando pelo lado do liderado, eu acho que a minha expectativa e o que eu, né, também vivi como liderado é que essa pessoa pudesse dar esses caminhos em algumas situações e que pudesse trazer esse feedback tanto numa questão de reconhecimento, quando a pessoa está mandando bem e está fazendo algo que é realmente bom, que está ajudando ali o time, quanto nos construtivos também, para a pessoa poder corrigir curso, para a pessoa poder entender que está agindo de uma forma que talvez não seja a melhor forma ou a forma que vai beneficiar ela em algum setor. Então, acho que do lado do liderado tem isso. Do lado da empresa varia muito de empresa para empresa, porque realmente a expectativa sobre o cargo, né, vem muito daquilo que eu trouxe no início, que é o job description que cada empresa faz. Mas, essencialmente, eu acho que é uma posição onde a empresa espera que a pessoa consiga conduzir o time ou estar junto com o time para chegar nos resultados que ela imagina, nos resultados que ela traçou para aquele período, e tentando até pegar um lado aí em comum dos dois lados da moeda, né, a empresa e o liderado. Acho que a expectativa em comum dos dois é que essa pessoa consiga fazer isso de uma forma sustentável. Não adianta chegar em todos os resultados que a empresa quer massacrando o time, e não adianta também ser o mentor sem chegar em resultado nenhum ou chegando em resultado de forma que não vá trazer ali uma sustentação para aquilo. Então, acho que decorrendo um pouco, acho que é isso. Falou tudo. Não adianta nada entregar ali o produto funcionando, o esperado, com qualidade, mas aí você olha pro time, o time todo em burnout, querendo sair da empresa. Aí não dá, né? Aí fica complicado. Exatamente. Uma coisa muito interessante que, desculpa, eu não lembro se foi Leandro ou Júnior que trouxeram. De fato, assim, como liderado, divida essa responsabilidade de trazer feedback também
sabe? Não adianta nada só no período de avaliação da empresa, né? Algumas têm janelas, enfim, ou só no momento onde já caiu a última gota do copo e ele já está transbordando, você chegar e despejar uma lista de coisas que você não gostou durante 1 ano, 6 meses, enfim. Pontuando, né, que o feedback que você recebeu como liderado ou que você está dando como líder num período de avaliação, por exemplo, seja simplesmente o resultado, né, um compilado ali daquele período, né, e não uma surpresa para algum dos lados. Então acho que essa comunicação, né, voltando ao tópico de comunicação, essa comunicação entre as partes ali faz com que o time exista. Então, né, dividam essa responsabilidade, tanto liderados como líderes. Boa. Show demais, cara. Eu particularmente adoro a maneira como o Felipe leva os one-on-ones, que ele faz a gente pensar. Ele não chega com... Eu perguntei pra ele esses dias onde que ele me via no futuro próximo. Ele pegou e falou assim que não era o papel dele responder isso, era uma coisa muito pessoal. Então ele pegou e devolveu a pergunta pra mim, e isso fez com que eu refletisse e pensasse onde que eu quero estar no futuro próximo. E isso é muito bom, cara, é muito bom porque todos tocaram aqui nesse ponto, a gente tá lidando com pessoas, cada pessoa é diferente. Então o negócio é aonde você quer chegar, e aí o líder vai te apoiar, seu suporte ali para você alcançar o seu objetivo e, consequentemente, o time alcançar todo o objetivo, né? Exatamente, é uma relação de via dupla, né? Estamos alinhados, é isso aí. Isso aí, a resposta dele pra você, acho que foi... a resposta dele pra você foi perfeita, cara. Eu acho que é bem isso. Eu acho que completando também o que o Júnior falou, não é a gente que vai decidir onde você vai. É você que tem que chegar lá sozinho, né? O que é legal é exatamente isso. Eu acho que às vezes tem até a provocação. Eu acho que um dos papéis do Tech Leader, às vezes, é talvez só plantar a sementinha. Eu acho que foi isso que o Felipe fez com você. Plantou a sementinha da dúvida na tua cabeça, né? Tipo, não sei o que tem que falar. Você pensa com as suas pernas, né? Nesse caso. Exatamente, cara. É sensacional isso. Acho que a gente já discerniu bastante sobre esse tópico, né? Sobre essa parte. E aí eu tenho mais um questionamento aqui pra levantar. Eu queria saber de vocês aí, vocês três. Qual que é a parte mais desafiadora do trabalho de vocês como Tech Lead, como gestor de pessoas aí no nosso universo de tecnologia hoje em dia? Pode começar pelo... Pode começar pelo Felipe aí. Vamos lá, o Júnior e o Leandro estavam falando primeiro, podem iniciar. Não vamos discutir, pode começar, Felipe. Então vamos lá. Assim, pessoas, né? A gente acaba sendo redundante nesse ponto, porque de fato é o ponto mais relevante. Essa é a parte mais desafiadora. Entender ali daquelas pessoas que estão convivendo contigo, qual a melhor forma de fazer o que você tem que fazer, qual a melhor forma de levar aquela mensagem que você precisa levar para o time ou para aquela pessoa especificamente em algum momento, e fazer com que de fato a jornada seja agradável para todo mundo, que a empresa consiga, né, o que ela espera desse time, mas que cada pessoa desse time também esteja realmente aproveitando do caminho, né? Não adianta a gente só mirar no resultado e ser um 880, né? Cheguei ou não cheguei. Mas muito vivenciar essa trajetória, vivenciar essa relação, fazer com que o dia a dia faça sentido, fazer com que o dia a dia seja proveitoso para cada um e que em cada momento possível a gente esteja possibilitando de fato que as pessoas estejam evoluindo, né? Tanto a carreira como pessoas mesmo. Então acho que esse é o maior desafio que eu vejo, e em contrapartida também a parte mais gratificante. Então acho que é um ônus e um bônus aí no mesmo ponto. Um ponto muito bom aí que você tocou, né, Felipe? Que é você ver aquela pessoa que você ajudou a engatinhar ali, andando com as próprias pernas, tomando as próprias decisões e evoluindo na carreira, e você vê que você fez parte daquela história. Isso é gratificante pra caramba, cara. Com certeza, né? É o que faz a gente entender que tá fazendo um bom trabalho, né? Quando você vê que as pessoas que estão caminhando junto contigo estão conseguindo tirar proveito da jornada e evoluindo, né, ao mesmo tempo.
Então, acho que é extremamente gratificante e é o que me faz realmente realizado como profissional, assim, como uma opção de vida também, né? Que acaba que se torna, né, uma opção de vida, isso que a gente faz. Muito bom, muito bem colocado. Agora, Júnior, dá sua contribuição aí em cima desse tópico. Qual que é a parte mais desafiadora aí do seu trabalho? Galera, meu trabalho... Nossa senhora. Só da parte de gestão e tech lead, hein? Que eu sei que você é multidisciplinar e fala um monte de coisa. Então, essa parte multidisciplinar é verdade, cara. Eu sou apaixonado do que eu faço, eu gosto muito e ser CPO, ser CTO, abrir uma filial agora na Guatemala a partir do ano que vem é uma experiência única, né? E fazer parte ali do time, de acompanhar, de seguir, acho que envolve um pouco da resposta ali do Felipe e... Vamos lá, deixa eu pensar um pouquinho. Tô aqui me dividindo nas respostas. eu vou junto com o Felipe, assim... Vou tentar resumir, eu concordo com ele. Não tem problema não. Pra não estender muito a minha resposta, porque vou acabar contando uma história aqui que vou estender um pouco o tempo de vocês. Na próxima conversa eu conto... Eu vou simplificar um enredo muito bacana, ou no final da nossa conversa eu conto um conto aqui. Beleza. Então, agora a gente passa por Marcinhaque aí. Faz sua contribuição em cima dessa ideia. Eu juro que eu compartilho da dor do Júnior aqui, cara, porque, cara, eu acho que o Felipe foi tão assertivo, cara, que dá medo de falar muito e estragar, pra falar a verdade. Porque, cara, não, mas é verdade, Felipe, cara, eu concordo, cara, é difícil até falar, eu acho que é 1000% com o que você falou. Eu tenho uma meta também, sendo bem sincero. Eu acho que o sistema que a gente tem, eu acho que o mercado que existe aqui na Easy Carros, pra falar bem a verdade pra vocês, eu trabalho, na verdade, com o meio de locadoras de veículo há muitos anos, cara. Eu vinha de uma outra empresa que também trabalhava com isso. Eu tenho, na verdade, esse meu sonho pessoal, que eu quero que, cara, a nossa empresa, a Easy Carros, assim, seja a referência no mercado de locação, cara. Eu quero que todo mundo olha assim e pensa assim, cara, é a Easy Carros. E aí eu acho que o Felipe fecha muito bem quando ele fala a jornada. Eu acho que não é realmente só, colocar a galera aqui, massacrar a galera pra desenvolver, pra fazer. Eu quero que a jornada seja legal pros devs, seja legal pra mim. Eu quero que seja legal pro time de CS, eu quero que seja legal pro time de CX. Eu quero, como uma empresa, por uma empresa de tecnologia, eu sei que existem áreas dentro da minha empresa que controla as coisas no Excel. O Excel é uma ótima ferramenta, claro, nada contra aqui o negócio. Mas assim, eu como um dev, eu tenho uma dor muito grande, cara, quando... por ser tech, né? Poxa, eu tenho uma dor muito grande quando eu vejo que, o time de CS ou o time de vendas tá controlando alguma coisa... numa planilha Excel, eu não sei, eu compartilho muito do que o Felipe falou. Eu quero ser uma referência lá na frente, eu quero que as pessoas olhem e falem, cara, você trabalha na Easy Carros? Aquela Easy Carros? Eu sou uma das pessoas que tava lá no começo, tudo, e as pessoas falam assim, caraca, eu adoro vocês são uma referência, vocês dominam o mercado, vocês não quebraram o mercado, vocês modificaram, revolucionaram o mercado, e eu quero muito poder participar disso, e eu quero bem isso, que a jornada, não só minha, mas das pessoas que estão aqui comigo, seja divertida para isso. É muito difícil, mas eu quero que a jornada para todas seja divertido, seja bem legal. Eu acho que realmente essa é a parte mais desafiadora, gerenciar um backlog gigante, apesar de eu não ser PO, mas gerenciar esse backlog gigante, conseguir entregar tudo que os caras querem e mais as coisas que a gente mesmo quer, mas é por um bem maior que eu vejo lá na frente, que é exatamente isso, a gente ser o negócio. E que independente, até se o cara não ficar aqui a jornada desde o começo, o cara tenha participado, o cara sentar um orgulho quando a gente estiver lá no top, né? Quando a gente estiver lá em cima, os caras falam assim, eu contribuí, eu coloquei alguns tijolinhos para aquele prédio ele ser construído. Também não quero me alongar muito aqui, acho que já até me alonguei, mas
É isso. É o que eu falei, espero não ter estragado o que o Felipe falou, que eu concordo muito. Não estragou não, complementou, agregou mais ainda. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que esse papo aqui está sendo de muito valor para todo mundo que tá ouvindo, tenho certeza disso. Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco, tem que acabar, né? Não dá pra ser bom eternamente, infelizmente. Então, o papo tá sendo muito bom, muito produtivo, muitos insights, muito conhecimento passado aqui nessa última hora aqui da gente conversando e trocando essa ideia. Eu, particularmente, adorei. E se o pessoal gostar, a gente organiza e faz outro episódio aí, chama vocês novamente pra gente trocar mais ideia sobre outros tópicos, sobre o mesmo tópico. Vamos ver como que vai ser aí. Se você gostou, comenta aí embaixo. Mas eu vou ser obrigado aqui a partir pro encerramento aí. Então, só pra gente encerrar aqui esse bate-papo nosso, gostaria bastante aí que cada um de vocês deixasse sua última contribuição aí pra conversa, seu último conselho final aí pra encerrar com chave de ouro. Pode seguir a ordem aí, o Felipe começa e aí, consequentemente, cada um puxa o outro aí e cada um faz a sua contribuição aí com um conselho para quem tá entrando na área aí, quem quer ser tech lead, quem tem esse sonho aí de fazer a gestão de pessoas. Mensagens finais são sempre difíceis, né? Vou começar agradecendo muito o convite, Benítez, foi fantástico o papo. Realmente parece que eu conheço o Leandro Júnior há muito tempo, embora a gente tenha se conhecido agora. É realmente incrível poder conversar com vocês aqui, obrigado, foi uma troca muito boa mesmo. Assim, que tá começando carreira ou que quer começar a carreira de desenvolvimento, acho que a dica é vá com calma, mas vá com sede. Assim, realmente pule de cabeça, assim, tentando vestir o máximo possível a camisa do que você estiver fazendo, seja pro caminho de tech lead ou de especialista ou simplesmente de começar alguma coisa. Então, aos poucos, um passo de cada vez e com certeza os frutos vão chegar aí se você tiver dedicação naquilo que você fizer. Consuma o máximo possível, estude o máximo possível, que hoje em dia a gente tem uma vastidão gigantesca de conteúdo, de bom conteúdo para consumir, então se apoie em tudo isso, aproveite desse momento e aproveite a jornada real, um dia de cada vez, com certeza você chega num lugar muito bacana. Obrigado aí, galera, foi realmente bom. Imagina, eu que agradeço aqui, muito bom ter você aqui com a gente e muito conhecimento, cara, eu tô atordoado aqui com a quantidade de conhecimento que a gente conseguiu debulhar hoje aqui. E você falou algo sensacional, que é vá com sede, mas com calma. E, principalmente, cara, aproveite a viagem, aproveite. Não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, é uma maratona infinita. Então, aproveite a viagem, aproveite o seu momento, aproveite o que está acontecendo agora. Não fique tão ansioso para querer evoluir rápido, chegar lá rápido, porque cada um tem seu tempo. É um ótimo conselho esse. E aí, agora eu chamo o Marcinhaque aí pra dar sua contribuição também. Não, eu acho que é bem isso. Concordo com o Felipe. Cara, prazer conversar com você, dividir essa questão. Benítez também conheço há bastante tempo. Também foi um prazer conhecer com o Júnior e conversar. É muito legal. É uma das coisas bem bacanas, né? Eu tenho feito isso também nesse carro. Eu tenho conversado com outros tech leaders, até para dividir as dores, anseios, né? Tipo uma terapia em grupo, vou brincar assim. E é bem legal, porque aqui também foi mais um papo assim, a gente vê que, claro, muda muito o nosso cargo de empresa para empresa. Eu já tinha percebido isso mesmo há algum tempo. O que eu falei, acho que a empresa em si muda muito o papel do tech leader de uma para outra, não é um papel muito fechado, então também tem que achar a empresa que você quer ser tech leader, você tem que achar a empresa certa para isso. E cara, foi ótimo. Foi legal, muito legal o papo. Cara, fica à vontade aí, quando quiser chamar de novo, a gente acerta aí, quando se precisar mesmo fazer um episódio 2, que eu lembro que você tinha uma lista de perguntas enorme. Estamos aí, sempre para ajudar. Eu gosto bastante desse cenário, gosto de discutir tecnologia. Acho que a gente sempre tem muito sobre discutir sobre tecnologia, sobre as coisas. Tem muita coisa para evoluir, a troca de informações primordial para que a gente possa fazer isso da melhor forma. É conhecimento também. É mais um momento aqui que a gente bate do estudar, conhecer
Você agrega conhecimento numa rodada de conversa igual a essa, você vê o ponto de vista de outras pessoas e isso é legal. Você vê onde que você tá próximo, onde que você tá longe. E é engraçado que você vê que tá todo mundo muito próximo mesmo, né? E, cara, foi legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela questão. E fica até o jabá aí pro pessoal que escutar teu podcast aí. Você que é dev e tal, e de repente gostou da ideia, gostou de eu aqui, do que eu falei, né? Gostou do pensamento da Easy Carros. Entra lá no nosso gup.easycarros.com e, cara, se inscreve para uma das nossas vagas de dev. A gente sempre tá procurando dev aí. Ficou um jabá legal aqui no final. E é isso aí, cara. Obrigadão, boa noite aí pra todo mundo, bom descanso. Sensacional, sensacional. Já aproveita o espaço aí. Pode deixar que eu vou colocar o link lá na descrição. E aí, quem se interessar, galera, pode pesquisar um pouco mais sobre a Easy Carro. É uma empresa muito boa, já trabalhei lá. Trabalhei diretamente com o Leandro, líder sensacional. Eu tenho certeza que quem conseguir entrar nessa vaga aí, conseguir trabalhar com ele, não vai se arrepender, vai aprender muito, evoluir muito na carreira. E eu esperava, sinceramente, discordâncias aqui, mas basicamente todo mundo concordou com todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco, como o Leandro disse, mais ou menos ali todo mundo na mesma ideia, seguindo o mesmo conceito. Esperava um pouquinho mais de debate, discordância, mas não teve tanto isso, mas ótimo, foi muito bom também. E muito obrigado, Leandro, por ter participado, muito obrigado mesmo de coração. E agora, para encerrar aí, meu amigo Júnior Caibro, contribui aí pra gente. Vamos lá, primeiro, obrigado, Leandro, te chamei de Léo várias vezes, acho que foi fofinho e carinhoso. Felipe também, obrigado, quase te chamei de Lipe também, mas porque eu sou da época do Mirk, né, época da internet de escada, então todo mundo diminuiu os nomes pra ficar mais próximo ali da galera. Bom, obrigado, Matheus, pelo convite, foi muito bacana a conversa, assim. Eu gosto muito da nossa área. O que eu posso dizer pra quem tá nos ouvindo, né, cara? São duas frases. O que seria do Mario sem o copo? Seria nada. Ele precisa ali de alguém pra poder direcionar e tirar todo o seu poder ali pra poder salvar a princesa. E é isso que a gente faz todo dia. A gente tem nossos clientes pra poder atender, a gente tem a nossa dificuldade, a gente precisa completar a fase e evoluir cada vez mais. Então, os episódios do jogo não continuaria. E The Power of Doing, né, cara? Acho que essa é a frase de hoje que eu tenho pra todo mundo, cara. O poder de fazer acontecer, o poder de construir as coisas. Seja um builder em tudo que você faça. É a minha visão, é o que eu deixo de coração pra todo mundo que tá ouvindo. E segue o fluxo. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter participado, ter aceitado participar aí. Te chamei de última hora aí, mas eu tinha certeza que você ia agregar bastante aqui pra conversa. Eu conheço a sua trajetória aí, a gente já se conhece há bom tempo aí, desde que eu iniciei, basicamente. Então, eu sabendo que você ia agregar bastante, eu falei, não, vale chamar ele ainda. E muito obrigado por ter aceitado, por ter vindo aqui nesse compromisso. E, cara, pra finalizar, hashtag The Power of Doing. E muito obrigado aí a todos que estão ouvindo até agora. E se você tá ouvindo até agora, até o final desse podcast, que é tempo pra caramba, você está muito interessado em saber como é ser um tech lead e você está muito interessado aí na área de tecnologia hoje. Então, fica aí a nossa contribuição para o setor aqui no Brasil, passando um pouquinho da experiência de pessoas que têm anos de carreira já na área de tecnologia, compartilhando um pouco do conhecimento e, como o Júnior disse, seja um builder. E eu acrescento um pouco mais ainda, seja um builder e compartilhe o que você cria, cara. Compartilhe com a comunidade. A comunidade é algo cooperativo. O que isso significa? Todo mundo se junta para um bem maior. Qual que é o nosso objetivo maior? Aumentar a entrada de pessoas para a tecnologia no Brasil, disseminar o conhecimento na área de tecnologia no Brasil, ajudar iniciantes a crescerem na carreira, compartilhando o que a gente já aprendeu. Então, basicamente compartilhe o seu conhecimento, cara. Não importa se você é trainee, se você é júnior, se você é pleno, sênior, tech lead, CTO, head, não importa o que você é. Compartilhe um pouco que você sabe, que eu tenho certeza que tem pessoas que vão ter dúvidas, que você já passou por isso e você sabe como solucionar. E isso vai agregar tanto para você que está tentando ensinar algo, então quando a gente ensina, a gente aprende, e vai agregar para quem está lendo, que vai aprender com você também. Então, cara, seja um builder,
seja um criador de conteúdo. E essa é a minha palavra final aqui. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Curte aí nosso episódio, nosso segundo episódio do Papo de Dev. Compartilhe, comenta e manda para aquele seu amigo que tá entrando na área, que já é da área e tem um sonho de virar Tech Lead aí, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para ele. Muito obrigado e até a próxima.